Então, esse aluno me mandou 2 dúvidas, e eu achei bem pertinentes, fiquei até coisas que eu não previa, né, e comecei a pensar sobre isso. Quando vocês começam a fazer, aparecem algumas coisas. Então, eu vou começar comentando as dúvidas desse aluno, e quero que vocês coloquem as dúvidas aí. Então, vocês já começaram a fazer a redação. Quais foram as principais dificuldades? Quais foram as principais dúvidas? Entendeu? Escrevam aí no chat ou abram o microfone, tá bom? Então, uma das dúvidas desse aluno era como que ele ia citar o autor se tem 2 textos, né? Ah, eu esqueci de olhar. Gustavo, esqueci de olhar. Entrevista, de que ano que é a entrevista, vocês lembram? Tem a carta é de 2018, eu vi. Carta ou manifesto, vocês podem chamar de carta ou manifesto, né? 2018. Prometo que o quarto trimestre vai ser mais tranquilo, tá bom? E a entrevista, vocês lembram o ano? Vocês estão fazendo, vocês não viram o ano da entrevista? Ai, não me lembro, gente. Não vou falar agora, porque senão depois vocês vão falar que eu falei e vão colocar tudo errado, né? Tem que olhar lá qual que é o ano. Alguém olha aí, abre aí para mim, para não perder tempo agora. Qual que é o ano? Aquela entrevista que a senhora passou, né? Isso. Tá, vou abrir aqui, pronto. Abre esse ano, não sei se é 2020. Ai, gente, eu não lembro, não quero colocar errado. Então, vocês têm assim. O que é isso aí? Vou colocar 2020 para professora, eu não tô conseguindo ver o chat. Por que será? Não tá aparecendo aqui para mim, ó. Tem mostrar participantes. Porque você entrou pelo link. Será? É verdade. É verdade. Por isso. Mas, de toda forma, eu vou, então, fazer no Word, tá bom? As minhas anotações. Que assim você vê, tá? Então, vamos lá. Ó, vocês têm 2 textos. Você consegue ver agora? Agora eu tô vendo. Então, tá. A carta ao manifesto é de 2018. E a entrevista que vocês leram comigo, uma entrevista longa, só que mais fácil do que a carta. A entrevista, ela é detalhada, ela explica assim como que ele é, esse pensamento dele, é muito fácil de entender a entrevista. Eu pelo menos achei, vocês não concordam? Achei ela bem tranquila. Parece que precisa correr lá para ver a data, de quando que ela foi publicada, tá? E são textos diferentes, então a entrevista tem um diálogo ali entre 2 pessoas, né, 2 pessoas importantes, tem uma introdução, uma apresentação também, né, e nesse todo ali, ela explica o conceito de sujeito coletivo, né, ele explica, né, o conceito. A carta manifesto, que é de 2018, é extremamente complexo aquele texto. Ela tem 2 páginas, mas assim, cada parágrafo tem conceitos muito importantes, né. Quem achou difícil ler a carta... Não achou a data? Depois eu procuro e falo para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, não sei se vocês vão querer, se vocês vão precisar. Bom, a carta, assim, com parágrafo, tem, tipo, 3, 4 conceitos. O cara, ele vai colocando os conceitos sem explicar, assim, detalhar muito, sem fazer aquele desenvolvimento das informações, né? Como a Gabi ensinou vocês. Quem faz isso é o professor Anésio. Então, assim, na aula, o que ele fez? Pegou os conceitos que o Krenak expõe de uma maneira relativamente difícil para alguns alunos, né? Alguma coisa... eu achei que para alguns alunos estava difícil. Escrevem para mim. O que vocês acharam? Vocês acharam difícil aquele texto? E aí, quando ele explica, fica fácil. Por quê? Porque ele vai dando exemplos, ele vai ilustrando, ele vai citando a situação atual da economia, coisa e tal, né? Da política com relação aos povos indígenas, né? Isso, então, ele vai exemplificando, ilustrando, dialogando com vocês, desconstruindo preconceitos que vocês têm com relação à questão indígena, né? Até a palestra que vocês viram na semana passada também ajuda a entender esse texto. Só que quem está fora, por exemplo, assim, quem nem pensava em povos originários, começou a pensar agora com essa discussão nossa em português e filosofia, achou difícil. Eu achei difícil, entendeu? Porque eu não sou estudiosa dos povos originários. Não é uma coisa assim que faz parte do meu cotidiano, é uma coisa que a gente está começando a trabalhar agora. Como que vai ficar fácil? Vendo a aula do professor Anésio. Aí fica tranquilo, tá? Então, eu conversei com ele e, a partir da dúvida desse aluno, eu achei que, assim, ficaria interessante vocês elaborarem a prova, porque vocês vão perguntando, como que eu faço a prova? Porque é difícil você não copiar um conceito tão difícil, né, que ele coloca, né? Você vai pegar o que o professor explicou na aula, porque o professor facilita
o entendimento daquele conceito que é difícil. Então, não é para ficar citando, entre aspas, o tempo inteiro. É exatamente, assim, a habilidade de vocês de parafrasear, de explicar com as palavras de vocês, é que a gente vai avaliar também, já que é uma dissertação, mas você tem que resumir os conceitos do autor, tá bom? É bem difícil, Renan, não dá para ler uma vez só aquela carta. Por isso que eu falei, as 9 páginas, 7 páginas da entrevista, você lê num tiro, muito rapidamente você entende tudo. Agora, a carta, ela é mais difícil, você tem que ler, tem que ver a aula do Anésio, fazer as anotações que o Anésio, o que ele explica, como ele exemplifica, como ele ilustra, porque esse discurso dele, essa maneira como ele vai explicar, é também a maneira como eu acho que vocês podem fazer a redação, para facilitar a vida de vocês. Entendeu? Porque ele facilita a compreensão, né? Não entendeu? Mas a entrevista é mais fácil e tem menos conceitos para você. Porque a entrevista, basicamente, o final não fala de nenhum conceito pedido na prova, né? E aquela parte de sujeito coletivo, bem no início, assim, vai sendo explicado de uma maneira que eu acho até mais simples, porque ele vai detalhando, vai relacionando com a própria vida dele, como ele teve que sair da região dele, né, e ficou desgarrado, desterrado também, né, então ele perdeu esse sentimento, não é porque ele perdeu, né, ele ficou buscando esse sentimento de coletividade, que é dos povos originários, e aí dentro do mundo em que ele caiu, que é o mundo em que pra gente é fácil, a gente é desterrado. Eu, por exemplo, não tive dificuldade nenhuma em pegar meus 2 filhos em 2000 e... faz uns 7 anos, eu acho. Quando eu passei no concurso do Instituto, peguei meus 2 filhos, a Alice estava com 5 meses e fui embora, sozinha. Deixei marido, deixei tudo. Eu não tinha cachorro na época, deixei casa, deixei tudo e fui com as minhas crianças embora. Então, desse desgarramento, entendeu, daquele lugar, e já morei em muitas cidades por conta do meu trabalho, para ganhar mais dinheiro, né, em busca do sucesso profissional. Eu estou bem dentro desse esquema capitalista individualista, em que eu sempre foquei muito o meu trabalho, entendeu? A ponto, por exemplo, de em 2015, quando eu prestava o concurso do Instituto, eu vi o meu filho, que agora tem 9 anos, 2 noites apenas. Então, não estou dizendo que eu me arrependo, mas assim, a ideologia do mundo capitalista faz com que a gente tenha esse desgarramento. A gente aprende a ser desterrado, entendeu? Eu já vivi, já morei em muitas cidades diferentes. É diferente do que o Krenak diz sobre a questão do sujeito coletivo. O sentimento deles de pertencimento à terra, o modo como eles veem a natureza, não vou falar muito, né, que vocês já estudaram, como eles veem tudo assim, em conexão, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, a gente tem que rever a maneira como a gente vive. Até assim no nosso micro, né? Eu gostei do que o Anésio falou, a gente às vezes se preocupa em lutar grandes batalhas, né? Mas a gente mudando dentro da nossa casa, a maneira como a gente se relaciona com a nossa família, isso já é incrivelmente potente, eu acho, entendeu? Se a gente conseguir ver, respeitar a luta dos outros, entender a luta dos outros, né? Sem preconceito, sem ser baseado em fake news, já é um grande avanço que a gente vai estar conseguindo, né? Então, entender a ideologia deles, entender essa filosofia que ele propõe, né? A Maria Eduarda fala assim, olha, ele se sentia deslocado e queria encontrar o lugar dele novamente, que é um lugar coletivo. Por isso que é difícil. Eu nunca me senti num lugar coletivo, entendeu? Eu sempre fui extremamente individualista, de não ligar, passar uma semana, 2 semanas e não ligar para pai e para mãe. Agora eu estou tentando mudar e ver o mundo de uma maneira diferente, viver de uma maneira diferente, focando em diversas coisas assim que eu acredito, né, que eu estou começando a acreditar, tá? Mas o mundo capitalista faz a gente ser como máquinas, sem sentimentos, passando por cima dos outros, individualistas ao extremo, né? Essa que é a realidade. E no mundo assim, a natureza se torna fonte, é o mesmo colonial, fonte de extração para riqueza, para enriquecer, para dar lucro, né? E nesse mundo, a grande massa, vocês, né, e eu também, somos o quê? Manipulados, né? É difícil, né? Bem difícil sair disso, como ele disse na aula. Por isso, e por ver pessoas sofrendo, deu início aos estudos mais aprofundados, exatamente, né? Então, toda essa ideia ali, ele explica bem no início, mas fica bem detalhado, tá? No outro texto, não. Então, foca bem nas aulas que o Anésio deu para fazer o desenvolvimento do conceito, porque qual que é a minha preocupação? A prova tem que ter 5 parágrafos.
Na introdução, você vai apresentar o cara. A entrevista ajuda bastante. Ah, professora, mas a entrevista não tem informação suficiente. Eu acho que até tem, tá? Mas se você acha que não tem, você vai buscar ali na internet informações para apresentar o cara. Aí vocês têm 3 conceitos para falar sobre, que é pessoas coletivas, né? Ecologia, e o terceiro é epistemologia do saque. Então, os 3 conceitos. Cada parágrafo do desenvolvimento, você vai falar sobre um. Então, nós já fizemos o que a Gabi chama, que estava perguntando da aula da Gabi, né? Quem ainda não viu, não sei, acho que é melhor não ver, por enquanto, tá, Maria Eduarda? Acho melhor estudar depois a aula da Gabi. Acho que você nem precisa, que o seu texto é bem organizado, tá? É uma aula muito complexa, acho que vai fundir a cabeça de vocês nesse momento, assim, mais tenso, né? Mas o que ela ensinou é fazer o desenvolvimento da ideia e fazer o planejamento do texto. Só que o planejamento a gente já fez para vocês, tá? Então, qual que é o planejamento de vocês? Introdução, apresentação do cara. Entendeu? E dos textos também, foi a ideia que o Gustavo deu, né? E dos textos, então falar que vocês vão se basear para falar sobre os conceitos do Krenak, né? Para explicar um pouquinho sobre o que ele entende, né? Sobre essa filosofia indigenista, nos textos tais e tais. E aí você cita o nome dos textos, você cita o nome da carta, o nome da entrevista, como a gente aprendeu a fazer, beleza? No desenvolvimento, vocês vão falar dos 3 conceitos, cada parágrafo que ele explica. E aí, na conclusão, vocês estão vendo? Sim ou não? Então, né? Professora, repete quais são os 3 conceitos, seu áudio travou bem na hora que você falou. Você não começou a fazer ainda? Pessoas ainda não, coletivas. Na verdade, eu comecei, mas bem do comecinho. Epistemologia do saque. Tudo isso são coisas que você vai achar nos textos que você leu e aí também na aula dele. Principalmente na aula, para entender ecologia e epistemologia do saque, onde ele vai dar exemplos, onde tem imagens, tá? Então, você tem 3 parágrafos de desenvolvimento, tá bom? E aqui, na conclusão, você vai fazer uma síntese, não é revisão, uma síntese das ideias principais, só isso. Vai finalizar relacionando essas ideias principais, tudo bem? A questão é, nenhum desses, essa estrutura aqui, nenhum desses parágrafos, ele é só um parágrafo. Foi isso que a Gabi ensinou. Ele tem que ser desenvolvido e tem que ser concluído. Então, quando eu for falar de pessoas coletivas, eu não vou escrever só uma frase, não. Eu vou explicar o conceito de pessoas coletivas e aí eu vou desenvolver a ideia por meio de um exemplo, por meio de uma ilustração, entendeu? É o que o Anésio faz na aula. Então, vocês vão ter que ver a aula, explicar, e aí você faz essa relação com o mundo. Ele dá, às vezes, até exemplos pessoais, né? Vocês podem pensar em coisas assim. Porque não é apenas um resumo. Onde você vai usar a estratégia do resumo? Quando você tiver que resumir o conceito dele. Para desenvolver essa ideia e trazer para o mundo do leitor, né, para o nosso mundo, assim, para que o leitor entenda aquele conceito, você pode sair também um pouco do texto dele e relacionar, fazer esses exemplos, fazer essas ilustrações, pensar aí na questão política, nessa luta pelas terras, entendeu? Falou de sujeito coletivo, pensa nas informações que vocês têm aí, de atualidades, né, dessas questões todas, dos direitos indígenas, que ele citou e que vocês, às vezes, têm conhecimento, tá bom? Aí vai entrar a liberdade de vocês. Tudo bem? Dá para entender como tem que ser a prova? Alguém tem dúvida disso? Professora, eu não entendi muito bem a parte da conclusão de relacionar os 3 conceitos. Você vai só resumir, porque, por exemplo, se no desenvolvimento você disse qual era o conceito, explicou qual era o conceito, desenvolveu isso, exemplificando, ilustrando, dizendo com outras palavras, você pode citar assim, de um jeito parecido com o Krenak, e daí dizer com as suas próprias palavras, entendeu? Alguma coisa ali você vai fazer para desenvolver. Quando chegar no final, você vai sintetizar tudo. Então, talvez você consiga, não sei, depende de você, né? Talvez você consiga, por exemplo, pegar numa frase os 3 conceitos. Entendeu? Ô, professora, como que a gente poderia começar a síntese, assim, dar uma ajuda, porque para começar que é a minha maior dificuldade. A gente pode começar... falando quem é o cara. Ailton Krenak é um filósofo indigenista, ativista dos direitos dos indígenas, blá, blá, blá. Entendeu? Que foi despertado no ano tal, da sua aldeia tal.
Você pode começar resumindo aquele início da entrevista em que ele fala um pouquinho sobre essa questão. Quando ele é Mas eu questionado falo da última parte, eu acho que eu me expressei mal. A última na parte. síntese, É, lá no eu final, posso colocar assim, por exemplo, concluindo, aí vírgula, e falando o que, tipo assim, e falando mais, de um jeito mais diferente, assim, até algum detalhe a mais do que eu já falei? não, detalha mais não pode. Na conclusão, a gente não coloca ideias novas, normalmente, tá bom? Você faz uma síntese. Então, e eu não gosto de começar assim, concluindo, blá, 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 porque isso daí no Enem, por exemplo, eu perderia nota. Então, já vamos treinar, né? Eu começaria com, em síntese, ou, em resumo, treinar que defende isso, isso, isso. É um jeito, tô dando aí entre vários, né? Mas eu começaria com conectivo, que é o que a gente aprendeu, é o que a professora vai focar bastante na avaliação, né? Tem gente, dependendo, se você for concluir talvez o pensamento de uma outra forma, você pode usar um portanto, um dessa forma, conclui-se que, tá? Tem tantas formas possíveis, tá? Não sei, depende muito de como você vai desenvolver, como você vai relacionando. Lembra que a Gabi explicou? Todas as ideias têm que estar bem conectadas, bem desenvolvidas, bem relacionadas, né? Quando chegar na conclusão, a gente acha que é mais fácil, mas talvez ali na conclusão, ao invés de você, por exemplo, sintetizar, que é o que os professores pediram, você acrescenta uma ideia nova, totalmente, que não vai ser desenvolvida. Então, muito cuidado, a gente pode deixar conceitos sem explicação, conceitos que são difíceis, e isso vai prejudicar a nota. Então, quando vocês forem explicar, tentem fazer uma explicação simples, né? Não tentem ser muito complexos, e saiam do texto dele, tá? Porque a gente não espera que vocês escrevam com o mesmo vocabulário, com a mesma complexidade. A gente espera que vocês escrevam de uma forma de um aluno de ensino médio que tenha entendido, entendeu? Com as palavras de vocês, aquilo, tá? Vai conseguir fazer sim, fica tranquilo, Leandra. Mais alguma dúvida referente a isso? No desenvolvimento, eu sugiro que vocês coloquem assim, em primeiro lugar ou em segundo lugar, né? Além disso, ademais, também nessa conexão dos parágrafos, pensando nos conectivos, tudo bem? Uma ideia sempre levando a outra. Não patinem na mesma ideia, não façam repetição de ideia, planejem o parágrafo de vocês, como vocês vão explicar, como vocês vão desenvolver a ideia, como vocês vão concluir o parágrafo de desenvolvimento. Tá bom? Tudo bem? Não é difícil, tá? Não é difícil, não. Vocês estão muito bem. Teve um aluno que mandou uma mensagem hoje, professor, eu acho que esse texto está bem melhor do que o primeiro que eu fiz. Eu falei, ainda bem, porque vocês estão estudando, vocês estão focados, vocês estão participando, né? Pelo menos quem sempre está presente nas aulas. Então, não tem como dar errado, né? Por isso que também a avaliação sempre é mais criteriosa. Essa avaliação, eu vou ser bem mais rígida do que nas anteriores. Por quê? O que eu falar aqui hoje, ou o que eu falei nesse mês, eu vou cobrar, né? Para ver se vocês prestaram atenção. Então, vamos lá? Dúvidas ou perguntas? Maria, eu vou entrar aqui, que daí eu vejo também. Não fico incomodando vocês. Eu consigo ver daí o que vocês estão escrevendo no chat. Vão mandando no chat, por favor, tá? Volto sim a tela do Word aqui, ó. Tá bom? Aí eu consigo ver também. Só que eu vou precisar sair também, viu, Maria Eduarda? Bom, aí o que esse aluno estava me perguntando? Como que ia citar o Krenak, já que são dois textos, né? Você não viu, né, Maria? Você falou que não tem, né? Se não tiver data, vai ser assim, ó, sem data, tá bom? Então, você falaria assim, segundo o Krenak, 2018, blá, 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 tá bom? Só que além de Krenak, a professora disse que você tem que citar o cara de outra forma. Então, você pode usar um pronome, ele, você pode fazer uma omissão, e você pode citar outras coisas. Então, o que mais que ele é? O que vocês pesquisaram aí? Escreve no chat. Pro, pelo que eu fiz uma pesquisa, ele é ambientalista, filósofo, poeta e escritor. Nossa, eu nem sabia que ele era filósofo, ou poeta, ou escritor. Eu também. O líder indígena, ele também é. Entendeu? Lembra daquela Constituinte de 1988, uma coisa que a gente debateu bastante, né? O Anésio falou bastante. Pode fazer lá no primeiro parágrafo um link com essa ideia aí, da importância dele, que ele nasceu como líder indígena, né? Ou seja, ele se fixou naquele momento, né? Ecologista,
Também fiz a minha pesquisa aqui, tá? Então, palavras que a gente pode usar para retomar, mas normalmente a gente omite, a gente faz uma omissão, né? Aí, na hora de falar outro, a gente coloca para Krenak, ou segundo Krenak, sei lá o quê, o ano da entrevista, que parece, segundo a Maria Eduarda, que não tem data, tá bom? Eu conversei com a Nézio, como vocês estão no ensino médio, eu acho que nem precisa disso, não precisa da data, tá? Independentemente, não precisa marcar que texto que é, tá bom? No ensino superior a gente cobra. Então, se vocês usarem apenas segundo o Krenak, segundo o autor, para Krenak, sem marcar qual é o texto, não tem problema. Tudo bem? Entender isso? Que era uma dúvida, acho que do Gustavo, né, Gustavo? Sim. Então, assim, várias formas. Usem, diversifiquem. Normalmente, o que mais vocês vão usar é o zero, é a elipse, entendeu? É mais ou menos isso daí. Tá bom? Professora, então, tipo assim, se eu for pegar um pouco de ideia de um texto e um pouco do outro, eu posso juntar e só falar, tipo, segundo o autor, sem precisar Sim. citar nenhum. Sim. Eu não sei, quando vocês estiverem com outro professor, é bom vocês perguntarem, por isso que eu perguntei para a Ness se eu podia deixar assim também. Porque destacar de que livro vocês estão pegando, eu acho que é um nível de exigência exagerado para o nível médio, mas eu não sei, depende muito do autor, principalmente se for uma disciplina técnica, tá? Então, eu não vou nessa avaliação tirar nota se você não marcar o ano, tá bom? Pode falar Krenak em qualquer lugar, tá bom? Conversei com a Nésia e a gente chegou a essa conclusão. Uma outra coisa, então, que também o Gustavo tinha me perguntado, é essa questão de colocar opinião ou não. Como é um texto dissertativo, o nosso foco principal é as ideias do autor. Então, não é para vocês ficarem se perdendo com a opinião pessoal, principalmente porque não é um texto argumentativo e não é um texto também de opinião, não é um artigo de opinião. É uma dissertação, que é informativa. Tá? Mas para você explicar o conceito e explicar a informação do autor, você pode dar exemplos ou ilustrar de uma maneira mais objetiva. Entendeu? Não é para você, de repente, aí tem um indigenista aí no grupo e de repente vocês começam a meter a boca no governo, meter a boca em não sei quem, e vai um deputado tal, e não sei. Não é isso, não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar que vocês entenderam o conceito do cara e, se conseguir fazer uma ponte para deixar o conceito mais fácil para o leitor, porque não são conceitos fáceis, tá? Eu entendo a dificuldade de vocês para ler a carta. É um texto pequeno, mas é um texto muito rico de informação, né? Então, extrair dali aquilo que interessa para explicar o que é ecologia e para explicar o que é a epistemologia do saque é difícil, né? São termos bem difíceis, tá bom? Então, façam com bastante cuidado, com bastante atenção e não fiquem dando opinião, porque não é um texto para isso, tá? É um texto, basicamente, que vocês vão usar as estratégias que vocês aprenderam de resumo. Fazer paráfrase, mudar a ordem, contar com as próprias palavras, tirar informações secundárias, aquilo que a gente aprendeu. Tudo bem? Até aí? Sim ou não? Sim. Beleza, então, ó. Tem algumas coisas que eu ensinei para vocês, que eu vou resumir aqui. Eu vou, né, se ele abrir. Bem rápido. Ai, gente, aconteceu a mesma coisa que aconteceu outro dia, e você não sabe por quê. Vamos ver. Aqui ele. Resumir aqui para não ter os mesmos problemas, porque assim, como a gente... Ai, não vai abrir. Peraí, gente, só um minutinho. Por que não abre? A professora não sabe. Vou fechar, tá? Que eu já mostrei para vocês. Por que não abre? Por que não fecha? Por que não sei? Por que travou? Aí fica difícil, né? Vamos fechar esse que não me interessa e vamos abrir esse que me interessa. Ele não abre. Ô, Pro, tenta abrir ele aqui pelo Teams, envia no chat e a senhora abre ele. Eu não sei que tem outra maneira. Peraí, agora eu tô cancelando tudo. Eu quero que ele diminui, porque eu gravei ele na... O professor sofre também, gente. Vamos ver se ele tá aqui. Eu mandei salvar em PDF, para ficar mais fácil. Mas é tanta coisa que eu não sei se ele terminou. Não terminou de salvar. Tem problema.
Vamos ver se eu abro por aqui. Ou senão eu tento mandar. Se não der certo... Aqui, vamos ver se ele abre aqui. Não vai abrir mesmo. Maria Eduarda, vai ter que ser do seu jeito. E por aqui eu consigo. Né? Eu acho que sim, teve uma vez, a senhora estava dando aula para eu e aconteceu a mesma coisa. Sim. Aí a senhora fez isso e deu certo. Vamos ver. Já sabe que ele nem abre, né? Estranho pra caramba. Ele tá aqui e não está. Não entendo ele. Maria, eu vou te dar... Você tá com o seu Moodle aberto? Sim. Tá. Baixa no seu computador e tenta você projetar. Tá. Cadê você? O que assim? Nunca mais... Hã? A senhora vai enviando mudo? Não entendi. Tá no Moodle já. Tá, tô Eu procurando vou te olhar pra aqui. escritura, tá? Qual que é a semana? Só pra eu achar. É na última 28? 28, né? Senão tá aí no chat também. Vê se ele não abre. Ele não foi, ele não tinha terminado de ir. Ah, agora foi. Agora foi. Sim? Estão conseguindo ver? Só ver Maria Eduarda. Sim ou não? Sim? Eu tô abrindo aqui. Tá, mas eu consegui abrir. Vocês conseguem ver ou não? Quer ver? Peraí. Deu para ver? Agora foi. Ah, beleza, Sim. então. Então vamos lá, rapidão, que a gente tem pouco tempo, tá? Primeira coisa, ponto final. A gente não dá mais para não colocar o ponto final. Então, assim, vocês têm que... É muito simples. Quando que vai... E não é porque o aluno tem muita dificuldade, não está usando o ponto final. Não, tem aluno muito bom que está com problema só de ponto final. Tem gente, assim, professores que têm problema de ponto final, tá? Então, a ideia é simples. Você fez uma afirmação, você vai mudar o tópico, você vai mudar o sujeito, você vai mudar do que você está falando, você vai começar uma outra frase, tudo bem? A frase é uma declaração, é uma afirmação. Então, olha aqui, olha, o livro conta a história de Gregor, que passa por uma fase de alienação corporal e social e se vê transformado em uma espécie de inseto parasita. No caso, vocês percebem que tem uma pausa longa aqui? No caso, ele fica trancado em seu quarto o dia inteiro sem sair dele. Ele tem dificuldades para ir trabalhar, não só pelo seu cansaço do trabalho, mas também por dificuldade de sair do seu quarto. Mudou, gente. Aqui está falando, o livro conta a história de Gregor. Aqui vai falar, ele fica trancado. Então, antes de no caso, tem que ter um ponto final. Ponto final. No caso, ele fica trancado. Ou ponto e vírgula. Só que o ponto e vírgula, cuidado para não ficar excessivo dentro do texto, tá? Deu para entender? Mudou o sujeito, ó, aqui estava falando do livro, aqui está falando do Gregor, põe um ponto final. Com o passar do tempo, vírgula, é aqui. Eu deixei com os erros que vocês fizeram, tá? Então, tem muitos outros erros junto. Eles passaram a deixar uma porta aberta para que possa assistir de longe aos rituais familiares. O foco da narrativa são esses rituais, sendo eles continuados mesmo após a metamorfose de forma natural, porém com certa descrição. Tem um monte de erro, tem problema aí de sentido, de desenvolvimento de ideias, mas aonde teria obrigatoriamente que ter um ponto final aí? Onde que muda o sujeito? O foco da narrativa? O foco da narrativa. Muito obrigada, foi a Júlia, né? Porque aqui está falando, olha, eles passaram. Essa vírgula não pode estar aqui porque está separando o sujeito do verbo. A vírgula é aqui com a adjunto adverbial, né? Com o passar do tempo, eles passaram. Aqui mudou o tópico. Vai falar do foco da narrativa, são esses rituais. Não dá para ficar com vírgula, tem que ser um ponto. Você vai começar a falar de outra coisa, de outro tópico, de outro sujeito, tá? Ponto final, você vai fazer outra afirmação. Tudo bem? Parece uma coisa boba, mas em termos de coesão, que é o que a gente está aprendendo, a ausência de um ponto causa muito problema. Você pode, inclusive, dependendo do caso, não saber se o que vem depois pertence ao que foi dito antes ou é realmente pertencente ao que vem depois. Tá? Gera muitos problemas, prejudica demais a ausência de um ponto no lugar certo. Por isso que eu desconto nota, né? Muita nota.
O livro A Metamorfose, do autor Franz Kafka, publicado pela primeira vez em 1915 em alemão, é uma história que descreve sobre a vida de Gregório, um caixeiro viajante que, ao acordar transformado em inseto, fica, na verdade, super preocupado por estar atrasado para o trabalho. Aí tem um problema de ponto, só que ele é diferente. Qual que é? Eu acho que não existe esse ponto antes do é, porque tá continuando na mesma ideia. Porque continua a mesma ideia. Olha, o livro A Metamorfose, do autor tal, publicado em tal ano, em tal língua, é uma história. Esse é uma história, é o que eu estou afirmando sobre o livro. Eu não posso quebrar a frase no meio com ponto final também. Tá? É natural que, como a professora está explicando, você ainda está meio confuso, você começa a usar os pontos nos lugares errados, tá? No início da obra, após o personagem Gregor se deparar com seu corpo na forma de inseto, a reação que esperamos deles seria de estupefação, porém isso não ocorre. Percebemos isso no seguinte verso. Oh, meu Deus, pensou que trabalho, blá, 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 blá. E aí não tem mais nada. Tá. Onde é que tem um ponto final? Ali no início. Depois de ocorre? Exatamente. Porém, isso não ocorre. Ponto. Aqui, ó, tá falando no início da obra, a reação que esperamos dele, tá falando da reação dele. Agora a gente vai falar sobre o que nós, leitores, percebemos. Então, nós passa a ser o meu tópico, né? Ponto. Nós percebemos isso no seguinte verso. Verso não, né? É no segundo, não é um verso porque não é poema, né? No seguinte trecho, tá? Mas tem muitos erros aí que eu não vou corrigir, tá bom? Tô usando, João, deixa aqui, por favor. A Metamorfose é uma obra que se passa como uma câmera na cabeça de Gregor. Acompanha só o que ele vê e ouve. Isso causa alienação nos leitores, pois nossa visão fica imparcial. Também causa sofrimento, pois conseguimos ver como Gregor se sente solitário. Ele vê as pessoas que ele sustentava se afastando. E aí? Eu acho que podia ter posto um ponto final antes. Ali, ó. Depois de sofrimento. Eu acho que ficaria bom um ponto final ali. Que não precisa, viu? Porque o que vem depois é que é uma vírgula, né? Sempre antes da conjunção tem vírgula. Do pois, do assim, dessa forma. É uma vez que, mas, porém, sempre antes da conjunção tem vírgula. Só da conjunção e que não é obrigatória, que daí tem uma regra específica para o e. Sempre tem uma vírgula. Só que, pois conseguimos ver, ele está explicando o que ele disse antes. Então, você não pode colocar um ponto aqui. Não pode, tá? Seria incorreto, é uma vírgula. Porque é a explicação da ideia anterior. Na verdade, aqui é uma repetição, né? Depois, que também não poderia acontecer, né? O Pro, seria então no lugar da última vírgula? Sim. Depois de solitário? Sim, aqui teria um ponto, né? Também causa sofrimento, pois conseguimos ver como Gregor se sente solitário. Ponto. Primeiro, eu estava falando da metamorfose, depois começou a falar de isso, agora está falando ele, que é o Gregor. Mudou o tópico, mudou o sujeito, coloca um ponto, letra maiúscula, ele vê as pessoas que sustentava se afastando, beleza? Só que aqui, antes do isso, também tem um ponto. Sempre que eu tenho isso, vai ter um ponto antes, porque o isso retoma uma ideia inteira, às vezes um parágrafo inteiro, às vezes trechos enormes, e aí você faz uma afirmação sobre tudo aquilo que o isso retomou. Quer dizer, mudou o tópico, então teria que ter uma vírgula aqui também. Sempre, gente, antes da palavra isso tem uma vírgula. Então, seria assim, olha, a Metamorfose é uma obra que se passa como uma câmera na cabeça de Gregor, acompanha só o que ele vê e ouve. Ponto. Isso, né, esse uso, essa estratégia da câmera na cabeça, causa alienação nos leitores, uma ideia jogada, né? Bom, pois nossa visão fica imparcial, também causa sofrimento, pois conseguimos ver como Gregor se sente solitário. Ponto. Tá? Aqui também seria interessante um ponto, né? Porque ele encerrou uma ideia aqui, olha, isso causa alienação nos leitores, pois nossa visão fica imparcial, ponto. Também causa sofrimento, porque tem um isso implícito aqui. Então, também tem uma vírgula aqui. Tudo bem? Pode falar. Desculpa. Antes do isso, então, é a vírgula que é obrigatório ou é o ponto final? Não, o ponto final. É o ponto final? É o ponto final, porque você vai mudar de tópico, tá? Aqui, como tem um isso implícito, olha, isso também causa sofrimento, pois conseguimos ver como Gregor se sente solitário, também é um ponto final.
Então, teria um ponto final aqui, é que eu não consegui gerar o bendito do PDF, ó, não fecha. Ai, que raiva. Senão eu ia mostrar para vocês, eu ia destacando, né? Ponto, isso, Mas tá? acho que a senhora consegue destacar aí. Que jeito? Não consigo. A senhora abriu o PowerPoint? Eu Aí abri. ou não? Uhum. Ah, dá Eu tinha pra que ir aparecer. escrevendo no PowerPoint. O Ivan faz isso, eu acho. Então, mas com o quê? Eu acho que aí no Teams não vai dar, mas no Ah, PowerPoint lá em si vai dar. é, no Ah, não, na verdade no Teams dá. Dá uma mexidinha aí Ah. no mouse. Apareceu lá embaixo Aonde? um símbolo de caneta. Aí. Aqui. Aham! Muito obrigada, meninos. E agora eu não volto. Aí, muito obrigada. Ai, que perfeito, olha. Isso, ponto final, porque mudou o sujeito. A metamorfose é o tópico aqui. Agora eu me sinto em casa, parece uma lousa e um giz. Isso é outro tópico. Aqui tem mais um tópico implícito que é o isso, mas não é para repetir, né? Coloca ponto também, causa sofrimento, pois conseguimos ver como Gregor se sente solitário. Ponto. Ele vê, ou o personagem vê para ficar melhor, beleza? Perfeito, agora vai, gente. Bom, mais uma coisa. Ninguém tem dúvida do ponto final? Usem o ponto final, tá bom? Não deixem de usar. Tem pronomezinhos que eles não existem na língua falada, nem na língua formal, tá? Que é o a, os, as, que significa ele, ela, eles, elas. Então, você bebeu o leite que estava na geladeira? Ah, eu bebi ele. Você comeu as amoras? Ah, eu comi elas. Entendeu? Só que não está correto o pronome culto ainda. A gente tem que usar o, a, os, as. E vocês estão tendo uma dificuldade para usar esse pronome como uma coisa fora de série. Então, deixa eu falar aqui, olha. Mas por ele ficar isolado e sem relação alguma com sua família, eles começam a ver ele realmente como um parasita. E ficando cansados disso, começam a querer excluí-lo de sua casa, tanto que até expulsam de casa, trazendo assim sua morte. Eu tenho no aqui, que significa o. Quando tem um o depois do M, ele vira no, tá? E eu tenho excluí-lo, que também tem um o aqui dentro, porque o R virou L, por causa de uma questão fonética. Só que tem um lugar onde deveria ser o e não usou. Onde que é? No ver ele. Isso. Vê-lo. Muito bem. Começam a vê-lo realmente como um parasita. No final, vírgula, porque é uma adjunta adverbial. A família vê ele como um fardo. Como que fica? O ver. A família o vê como um fardo. Após a família ver ele, vírgula, todos se assustaram até o chefe que estava presente. E aí? Vê-lo de novo, né? Vê-lo de novo. Sempre que esse trecho, nossa, muita gente errou. Vocês veem que é o mesmo trecho, né? A sua família, quando viu ele sem entender, isola ele em seu quarto. Ou isola em seu quarto. Como tem uma vírgula, é melhor colocar depois. Isola-o em seu quarto e tem mais um. Ouviu? Ouviu. Tudo bem? Então, não seria tudo bem usar esse ele aí, já que no outro caso ele não repetiria? Não, porque o ele a gente usa só para sujeito. Quando está na posição de sujeito. Ele viu. Aqui Entendi. é o objeto. A família o viu sem entender. Não foi ele que viu. Entendeu? Ele, ela, eles, elas, eu só uso quando o sujeito está praticando a ação. Eu estou falando sobre ele. Quando ele é o meu objeto, ele está recebendo a minha ação, aí tem que ser o, a, os, as. Pelo menos para a gramática culta, né? Para a norma culta, né? Porque a norma culta demora para mudar. Porque na língua falada a gente não faz mais isso, né, gente? Na língua falada é ele, ela, para tudo, sujeito, objeto, vira aquela confusão, tá? Se vem antes ou depois do verbo, a gente vai ver lá no terceiro colegial, tá? Não é agora, não, é matéria do terceiro. Por enquanto, só não usem ele, ela, eles, elas, porque é muito coloquial isso, tá? Tem que ficar mais formal o texto. Pode falar. Desculpem, atrapalhei a senhora de novo. Pode falar quanto você Equivocada da minha parte. O Renan falou assim que ele não entendeu. Daí não. Eu vi agora, Renan. Ó, é uma coisa assim, Renan. Numa frase,
uma oração, eu tenho o sujeito, quem pratica ação, e eu tenho quem recebe, normalmente, né? Maria comprou um bolo. Quem é o sujeito? Quem é o agente aqui? Escreve para mim. Maria comprou o bolo. Quem que praticou a ação? Maria. A Maria praticou a ação, então tem como substituir ela pelo... Tem como substituir Maria pelo ela, não ela pelo ela. Isso. Então, é o sujeito. Aí eu posso colocar ela. Se fosse João, seria ele. Se fosse Maria e João, seria eles. Maria e Ana, seria elas. Tudo bem? No lugar do sujeito, eu uso um pronome que se chama reto. Ele, ela, eles, elas. Qual é o problema? Quando eu tenho um objeto, porque no lugar do objeto, na língua falada, a gente usa ele e ela. Ah, você viu, João? Ah, eu vi ele ontem. Entendeu? Aí você comprou aquela bolsa? Nossa, eu não comprei ela porque estava tão cara. É natural para os nossos ouvidos, entendeu? Só que a norma culta, que às vezes é burra e não evolui com o tempo, não aceita isso, tá? Por exemplo, se eu falar que comprou um bolo, ela comprou ou comprou, tá bom? Depende de como você vai preferir, né? Se for uma blusa, vai ser comprou a. Se for uma blusa e um bolo, vai ser comprou os. E se for uma blusa e uma caneta, comprou as. Que pra gente é uma aberração da natureza, esse pronome oblíquo. Oblíquo, né? Bom, né, gente? Vira meme, o professor de português. Nossa, comprou-as fica até estranho de falar, né? Sim, nesse caso aqui, ficaria mais natural a posição antes do verbo. Ele a comprou. Ou comprou. Eles os compraram. Olha a concordância, ninguém me falou. Aí vai mudar tudo aqui, né? Vamos colocar antes, porque quando tem M vira nos, tá? Eles os compraram. Elas as compraram. O professor vai copiando e colando, né? Beleza? Tem que ser assim. Só estou dizendo para vocês tentarem melhorar um pouquinho, porque choveu de erro nesse sentido e é uma coisa que vocês vão ter mesmo que estudar, tá? Em algum momento. Só para já ir ajudando, né? Já ir adiantando esse estudo aí. Falar não tem problema. O problema é quando você está escrevendo na norma culta. Esse é o problema, tá? Outra coisa que vocês erraram bastante e que pode errar de novo nessa prova, né? É o uso do pronome ser, olha. Em um trecho, mostra como a mãe se sente em relação ao filho. Em um trecho, é um adjunto. Então, aqui, ó, mostra-se como a mãe se sente em relação ao filho, tá? Em outro trecho, sei lá, comprova-se isso. De então, aí cita o trecho, né? Agora, quando eu falo no livro, conta sobre um caixeiro viajante. No livro, conta-se sobre um caixeiro viajante. O começo da metamorfose, Gregor não consegue. Aqui é no começo da metamorfose. Tudo bem? Então, normalmente, nessa estrutura aqui, eu tenho um adjunto adverbial, que tem que ter a preposição em... Ô, professora, rapidinho aqui. No 4, poderia usar durante o início da metamorfose também? É porque durante não combina com o início, né? Durante a metamorfose, né? E aqui tá errado, né? A metamorfose com letra maiúscula, entre aspas, tá? Não dá. Até a minha explicação é só que tem uma estrutura que é assim, ó. Em algum lugar, sabe-se que, conta-se que, pensa-se que, comprova-se que. Entendeu? Que vocês vão usar muito nessa redação também, que normalmente vocês usam. Então, tem que ter essa preposição em aqui, e normalmente tem que ter o se aqui se não tiver um sujeito. Aqui tem um sujeito, olha. Gregor não consegue, então não precisa do se. O se quando não tem sujeito. No começo da metamorfose, consegue-se mover, entendeu? Alguma coisa assim. Comprova-se que, conta-se que, pensa-se que. Tudo bem? Pro, confesso que também tá meio confuso ainda. Uma coisa assim, vamos supor que eu estou falando do Krenak, olha. Krenak tem um sujeito, olha. Então, na entrevista, tem que ter o em, tem que ter o na, né? Na ou no. Na entrevista, no lugar, tem que ter esse na e no, né? Na entrevista, Krenak afirma que, beleza, não tem o se, porque tem o Krenak que é o sujeito. No texto, também se comprova que. Agora, eu não falei Krenak, eu estou falando de maneira geral, aí tem o se. Entendeu?
Eu não estou especificando quem é o sujeito. Então, eu preciso desse C. Esse C indica essa indeterminação do sujeito. Esse C seria, tipo, mais puxado para a ideia? Tá citando mais a ideia do que o Krenak? Só para dizer... Não. É só para dizer que você não está falando quem é o sujeito, quem é que afirmou aquilo. Entendeu? Entendi. Na carta, comenta-se que blá, blá, blá. Entendeu? Tem os lugares onde vocês ou não estão usando o em, na e no, que tem um em aqui no na e no, para indicar que é um lugar, ou vocês estão deixando de usar um C onde tem que ter C. Então, só tenham mais atenção com isso, muito cuidado com isso. Tudo bem? Vocês conseguem perceber que aqui precisava de um Czinho? Em um trecho da obra, mostra-se como a mãe é diferente de o trecho tal mostra que é a mãe. Entendeu? É diferente, olha. No trecho X da obra, mostra-se que não é o sujeito que tem um no. Agora, se eu falo, o trecho X da obra mostra que o trecho é o meu sujeito. Deu para entender a diferença? É a mesma informação. Só que em um, isso daqui é o sujeito de quem eu estou falando, aí não tem o no, e no outro, não. Aí tem que ter o C. Vocês estão confundindo essa estrutura demais. Sim ou não? Deu para digerir? Vou dar um exemplo aqui, ó. Na parte 2 do texto. Tem que usar número romano? Não, esse daí nem tem parte 1 e 2. Vou dar um exemplo, tá? Na parte 2 do texto, apresenta aqui. E a parte 2 do texto, apresenta aqui. Ó, quase a mesma coisa. Um tem o na e o outro não. Que eu vou usar o C. Primeiro ou segundo? Escreve aí no chat. No primeiro, na parte 2 do texto, apresenta-se que... Isso mesmo. Porque não vai ser o sujeito, tem o em. Vai ser o lugar onde apresenta-se tal coisa. O sujeito vai ser indeterminado. Como esse daqui é o sujeito, eu nem posso colocar vírgula aqui. Mas isso daí é outra história. Tudo bem? Então, é errado eu falar que quando tem o na ou no, tem que pôr o C? Depende. Se for nessa estrutura que vocês repetiram bastante na prova do livro e que eu acho que vocês vão repetir agora de novo, tem. Se tiver essa estruturinha assim, ó, no lugar tal, apresenta-se, comenta-se, vislumbra-se, questiona-se que, entendeu? Entendi. Beleza. Então tá. Se ficar, gente, alguma dúvida, porque é bastante informação. E assim, essas informações são para tentar moldar o texto de vocês com uma carinha, assim, mas são coisas que vocês vão ver ainda nos próximos anos, tá? É só para ficar um pouco melhor a questão sintática. Mas, tem um problema aqui, vocês entenderem a correção que eu faço, tá? Começar a escrever de uma maneira melhor. Ficou dúvida? Tira a foto do slide e manda para mim no zap, tá? Vírgula. O que eu estou cobrando de vírgula para de vocês, né? Vírgula antes de adjunto adverbial. Então, com o passar do tempo, vírgula, eles passaram a deixar uma porta aberta para que possa assistir de longe aos rituais. Então, quando indica tempo, quando indica local, como a gente viu agora há pouco, separando o sujeito do verbo, não pode. Então, mais um caso, ó. Se tiver um adjunto que indica circunstância, um tempo, quando aquilo está acontecendo, tá? Com o tempo, eles começaram a aceitar, mas não queriam que ninguém soubesse, pois sentiam vergonha. Onde está faltando vírgula aí? Depois do pois, não foi? Você me falou? Depois ou antes? Antes. Sempre antes da conjunção. Então, também vou cobrar. Antes da conjunção. Mas, porém, contudo, vocês aprenderam o que é conjunção, né? Que são os conectivos. Tem que ter uma vírgula. No entanto, contudo, assim, a fim de que, uma vez que, tem que ter a vírgula. Guarda assim, tá? Em alguns lugares ela é opcional, mas como a gente não vai ver todas as regras, guarda antes de uma conjunção, coloca a vírgula. Depois, não. Normalmente, não, tá? Tem mais um lugar, onde que é?
No pois? Eu acho que é ali, com o tempo, vírgula, eles começaram a aceitar. Isso mesmo, ó, antes do pois tem, que ele já falou, e aqui também, porque tem uma circunstância de tempo. Olha, perdão, e agora? Como que apaga, né? Não sei apagar, a gente vai continuar. Ai, canetinha. A Isabela quer borracha. Apagar toda a tinta. Não, borracha, Não, borracha. ali em slide. Já foi, gente. Já Aperta Ctrl Z, professora. Ai, que meu Deus, já foi. Ó. Com o passar do tempo, cadê? Ai, que legal, agora ela não tá aqui. Canetinha, vem aqui. E ela tá branca, será? Não, tá vermelha. Com o tempo, risca essa e aqui, beleza? Entre o sujeito e o verbo jamais. O livro chamado A Metamorfose tem como autor Franz Kafka, que foi escrito em 1912, mas foi publicado apenas em 1915. O livro pertence aos gêneros conto e literatura fantástica. Vocês estão vendo que não combina esse ponto e vírgula, é melhor um ponto, tá? Porque já ficou longo, você já concluiu o seu pensamento. Ah, professora, continua falando do livro, mas tanto que você podia tirar, né? Podia colocar só pertence, faz uma omissão para não ficar repetindo, ou coloca a obra pertence, tá? Vocês vão pensando isso daí. Eu já concluí meu pensamento. Ó. O livro, chamado A Metamorfose, tem como autor Franz Kafka e foi escrito em 1912, mas foi publicado apenas em 1915. Ponto. Eu já afirmei uma coisa do livro. Mesmo que eu vá continuar falando sobre o livro, eu vou afirmar outra coisa. Tá? Vocês conseguiram perceber como que aqui eu não combinava um ponto e vírgula? Ô, Pro, no final, se tiver mais tempo, a senhora poderia explicar o uso correto assim, desse ponto e vírgula? Porque eu não sei direito quando usar ele. A gente pode fazer uma chamada depois, tá, Maria? Tá bom. Tá? Que hoje não vai dar tempo. Já não tenho mais tempo, tá? Quem puder, continua um pouquinho aqui, olha. Só depois ver a gravação, amanhã ou depois, tá? O livro A Metamorfose, de Franz Kafka, olha a vírgula aqui, ó. O livro A Metamorfose, de Franz Kafka, você vai inserindo informações, você vai separando essas informações por vírgula. Publicado em 1915, conta sobre um homem, Gregório Samsa, que em uma manhã acorda e se depara com seu corpo como de um inseto. E logo após isso, passa a ter complicações com sua família, no trabalho e até consigo mesmo. Onde que teria a vírgula aqui, separando esses adjuntos, essas circunstâncias? Depois do isso? Sim, logo após isso, é um adjunto, né, que marca um momento, tempo. E aqui, ó, em uma manhã, também marca um tempo, tá? Quebrando a ordem. Então, presta atenção nisso, assim, olha, ponto final, esses adjuntos que indicam tempo e lugar tem que ser separados por vírgula, antes da conjunção tem que ter vírgula, e separando o sujeito e o verbo não pode ter vírgula, tá? A gente vai construindo aí o conhecimento sobre vírgula ao longo dos anos, tá? Vocês vão aprendendo, para chegar no terceiro vocês não pirarem, tá bom? Gente, quem tiver que ir, pode ir mais uns 10 minutinhos, quem puder ficar, tá? Eu já encerro. Um problema muito grave de coesão é a questão dos pronomes. Lembra que eu falei para vocês? Então, olha, praticamente na história inteira, ele é tratado como inseto, onde, quando isolado, começa a sentir um vazio, o que torna ainda mais difícil carregar o peso de que sua família não precisa mais dele. Esse onde não indica lugar, porque não tem, inseto não é lugar, não é lugar, como não é lugar. Ele só poderia ser usado se ele estivesse se referindo a uma palavra anterior que indicasse lugar, né? Então, a gente tem que tirar, ó. Praticamente na história inteira, ele é tratado como inseto. Ponto. Quando isolado, começa a sentir um vazio, o que o torna ainda mais difícil carregar. Bom, aí continua. Tudo bem? Onde só para lugar. Espero que tenha ficado claro isso, hein? Eu vou ver os ondes de você. A Sofia tá aí? Sofia vai analisar os ondes. A metamorfose demonstra a dependência, deve ser financeira e pessoal de um homem, que a sua vida inteira sustentar a sua família. Porém, na hora que ele não consegue mais, a família o isola, o fazendo entrar em um estado, que deveria ser fazendo-o entrar em um estado de pura tristeza e desespero emocional, ao qual geram problemas psicológicos. O que é que esse o qual está retomando aqui, está falando? É o estado? Então, seria o qual gera problemas, não dá para saber, esse ao qual não se refere a nada, tá? Tem que tomar cuidado.
E esse aqui, que a sua vida inteira sustentara, é um cuja. A metamorfose demonstra a dependência financeira e pessoal de um homem cuja vida inteira, olha um cuja aí, que eu não corrigi na hora, porque o cuja tá assim, né? Cuja vida inteira sustentar a sua família, porque tem a ideia de posse no sua e no seu, tá? Aqui como que a gente pode arrumar? Ó, fazendo entrar em um estado de pura tristeza e desespero emocional, que gera problemas, porque é o estado que vai gerar, né? Que gera problemas psicológicos, escritos bem sutilmente, blá, blá, blá. Ou o qual gera, mas não ao qual, não tem essa preposição, tá bom? Cuidado. Mais um caso de no qual, com uma preposição aqui que não tem nada a ver. Ó, no qual indica lugar. O autor Franz Kafka evidencia em sua obra o capitalismo através de Gregor, no qual sua família não pode a gente quebrar, né, com ponto final. Esse no qual retoma quem? O Gregor, o capitalismo? Como que eu resolvo isso? Olha, o autor evidencia em sua obra o capitalismo através de Gregor. Eu acho que é um pois aqui, né? Tem nada a ver com relativo, não está retomando nenhum elemento anterior, pois sua família o tratava bem enquanto o considerava útil para o sustento da casa. Porém, após sua transformação, já não enxergava mais utilidade em Gregor. É um pois, vocês estão entendendo? E um pronome relativo aqui usado no lugar de uma explicação, como onde também às vezes vocês fazem. Não pode? Beleza? Deu para entender? Nós já falamos bastante sobre isso, né? Então, no qual indica lugar, assim como o onde. Sim, sim. Olha, o instituto no qual estudo é melhor do que aquele em que você estuda, tá? O ônibus no qual viajo, tá? É blá, 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 blá. É igualzinho ao onde, eles são intercambiáveis, indicam um lugar. Essa preposição em indica um lugar em que você está. Mas você percebe que não tem nada a ver, nem o qual não daria para usar aqui, é uma ideia de explicação, tá? Tudo coisa, gente, que vocês ainda vão aprender detalhadamente, mas que são coisas da língua falada que está interferindo muito, porque vocês não leem textos formais. Vocês têm que sair um pouco das redes sociais, ir para os textos formais, tá? Ler as obras que eu dou com bastante, assim, com bastante dedicação, porque se vocês fossem leitores da língua, assim, de textos mais cultos nesse sentido, não de linguagem difícil, mas de acordo com a norma culta, isso daqui não aconteceria, porque é tudo influência da língua coloquial. Tudo bem? Então, não é que eu estou adiantando a matéria ou dando matéria muito complexa, é que o texto de vocês está muito dentro da língua coloquial. Então, eu estou, assim, pincelando alguns conhecimentos para que vocês tragam o texto nos próximos anos num nível de maior formalidade. Mas tudo vai ser aprofundado no futuro. Tudo bem? Sim ou não? Tudo bem. Então, beleza. Ó, repetição desnecessária do sujeito pronominal que eu já falei para vocês, que é a língua falada também. Olha, a Gretchen, por exemplo, no começo da obra, ela cuidava dele. Já falou que a Gretchen, não pode falar ela. Nessa história local, o autor descreve um viajante chamado Gregor Samsa, que, embora goste do seu trabalho, precisava ajudar a família. Já tinha comentado esses exemplos com vocês. Já falou que é o Gregor Samsa, não precisa repetir que é ele. Tá? Enxuga um pouquinho esse ele, ela, tá? Olha aqui a repetição, quantos eles tem? Não vou ler para vocês, mas olha, não tem conectivo relacionando as frases, vou ler para vocês perceberem isso. Olha, a alienação social é quando Gregor percebe que ele teve um afastamento da sociedade. Ele não consegue mais se comunicar com os outros, ele não consegue viver em sociedade por conta da repulsa que os outros sentem dele. Tem, assim, um fluxo de consciência que você vai jogando uma ideia e não relaciona com as conjunções que a gente viu. Pois, assim, que, a fim de que. Então, não dá para o leitor entender como que uma oração se relaciona com a outra, porque você só vai separando por vírgulas, tá bom? De maneira incorreta ainda, porque seria o ponto final, tá? Ausência de vírgula ou repetição de conjunções iguais. Olha aqui o mas, acho que tem mais um no texto, não sei se eu copiei, mas tinha tipo 3 mas no mesmo parágrafo. Não pode, nem 2 não pode. Porque você tem porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Não tem necessidade de repetir.
Tudo bem? Então, a aula de coesão que a gente aprendeu, para evitar repetição, a gente tem uma rede ali de referentes, de elementos que a gente tem que ir retomando de maneira diversificada, por isso vocês não vão ficar falando Krenak, 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 vocês vão usar os elementos que a gente aprendeu. E a gente tem também uma gama de conectivos, mas, porém, contudo, todavia, para ajudar vocês. Assim, o texto de vocês vai ficar mais claro, tá? Vai ficar menos confuso. Assim, o texto de vocês, vocês vão conseguir fazer um texto mais bem elaborado, mais assim, com carinha de texto formal, tá bom? E com essa discussão, a gente encerra a parte de redação. Próximo bimestre, como a gente ficou o terceiro, assim, muito focado nisso, eu não vou ficar, assim, discutindo muitas coisas, tá? A gente vai focar mais na gramática, que ficou atrasado esse bimestre. Na literatura, pode sim, tá? Vou parar de gravar. Alguém tem alguma pergunta?